Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Até para orar pelo enfermo, a Bíblia fala em Tiago, ora pela fé. Defina o que é fé? Certeza. Ah. A oração da fé. Como é que eu vou orar assim, uma oração da fé sobre o enfermo? Deus, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. A Bíblia, me mostra na Bíblia aonde eu tenho que orar assim. Alguém pode me mostrar? Tiago fala para ganhar dinheiro em tal cidade. Mudança geográfica. Não quer dizer que também Deus não quer te abençoar financeiramente. Está falando de mudança geográfica. Mas eu estou falando aqui do sábado, vou terminar. Você está entendendo? Veja só, amados, o segredo de você entrar no lugar sabático, ou melhor, deve-se praticar o sábado? Deve. Dessa forma. Dessa forma eu vou viver o sábado. Eu vou praticar o mandamento do sábado, através da comunhão com Deus. A comunhão, ela tem 3 dimensões, o sábado. O primeiro patamar é o quê? O primeiro degrau é a comunhão. Pela fé, você começa a buscar entrar no sábado. A segundo momento, segundo grau, né, crescimento do sábado, você adentra, é dominado pela presença de Deus, você começa a andar no Espírito. Você está vivendo o sábado. E por fim, a morada com Deus. Amém? Amém. Quando você morrer, você vai para o céu. Tá? Quando Jesus voltar e tudo mais, você vai morar com Ele. Então, você tem que entender isso. O sábado, ele sempre representou o maior mandamento praticamente. Ele representa a era de Cristo, o momento, por isso que ele foi o mandamento mais o quê? Punido. Que teve mais punição no Velho Testamento foi o sábado. Porque a representação dele é maior. Eu não consigo, sem comunhão, pastor Márcio, ninguém consegue largar o pecado. Sem comunhão, eu não consigo ter uma vida santa. Está entendendo? Eu não consigo. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Imagina eu chego no banheiro espiritual, diga banho espiritual. Banho espiritual. Vou tomar um banho espiritual. Eu chego no banheiro e tiro minha roupa suja. Estou todo sujo. Trabalhei o dia inteiro. Está entendendo? Aí eu tiro minha roupa suja. Aí eu só tiro minha roupa suja. Fico olhando pro chuveiro. Fico olhando pro chuveiro. É assim que a pessoa faz hoje no cristianismo. Está entendendo? Na comunhão com Deus. Um exemplo é o jejum. A pessoa, porque o sábado, o jejum assiste o sábado. A pessoa vai jejuar, o que ela faz? Ela não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão, ela não liga o chuveiro. Está entendendo? Então o que acontece? Ela não é limpa. Não adianta você ter o sabão, ter a água lá, se você não liga a água. Não adianta só tirar a roupa suja, o resto está sujo. E somente o que é? O jejum funciona assim. Você somente tendo comunhão no jejum que Deus vai operar. Está entendendo? Um negócio muito errado hoje é o jejum. Uma das coisas que não existe fé no jejum. Existe estoicismo no jejum. Né? E eu vou esclarecer isso por quê? Porque isso faz muito mal para as pessoas. A pessoa vai jejuar lá, porque isso faz parte do sábado. O sábado era o quê? Afligir a alma. O princípio do sábado é já matar a carne. Eu tenho que viver o sábado. Tem que cumprir o mandamento? Todos os dias eu tenho que orar. Todos os dias eu tenho que ter comunhão com Deus. E quando possível jejuar. Todo santo dia. Esse é o sábado.
E o crente que não faz isso, só faz uma vez por semana, ele está pecando mesmo, porque ele não está guardando o sábado. Todo dia. Aí a pessoa fala assim, mas todo dia eu tenho que jejuar? Não, mas tem que jejuar quando precisa, ou no mínimo um período, seja mês, seja dias. Quando você vê a tua carne gritando em você, jejue, mas tem que jejuar certo. Então o sábado ele tem uma representação muito profunda acerca disso. Então eu tenho que guardar o sábado todos os dias da minha vida. Eu já vou falar um pouquinho sobre o jejum, deixa eu terminar esse pensamento. Eu tenho que guardar o sábado todo dia, o mandamento do sábado. Eu tenho que orar todo dia, eu tenho que ter comunhão todo dia, se possível jejuar quantas vezes por semana eu puder. Seguindo a igreja primitiva, 2 vezes por semana eles jejuavam, está entendendo? Fazer jejum 36 horas, fazer jejum todo dia de 24 horas se possível. Não importa, tem que ter uma vida jejuada. Jesus falou, quando jejuardes, esperando que vocês vão jejuar. Ele não falou se jejuardes, ele falou quando. Olha só, quando. Então, porque é necessário jejuar. Sobretudo, o esforço, o empenho aqui, ele dá a tendência de você usar todo o recurso no termo grego para você alcançar esse lugar. E o jejum é um, meditação na palavra é outro. Oração em línguas que Deus criou. Um dia, na próxima vez, talvez depois que eu falar sobre dízimo, eu quero falar sobre a verdade da oração em línguas, se devemos orar ou não, mas deve orar. Mas usar o dom de línguas, de edificação chamado, não de outros idiomas, mas de edificação para você crescer em Deus. Isso tudo é o sábado, gente. Isso tudo tem a ver, é o sábado, representa o sábado. Tudo isso para você entrar numa dimensão sabática. Amém? Para você entrar. Então, eu não acredito que eu tenho que orar todo dia. Por quê? Porque eu acredito que o sábado é só no sábado, lá que eu tenho que orar. Tá bom. Vamos ver dentro da lei do Velho Testamento. O sacerdote guardava o sábado ou não, pastor Márcio? Sim. Não, ele vivia todos os dias para Deus. Ele guardava o sábado. Mas espera lá. Mas ele trabalhava todo dia. Como que ele guardava? Todo dia. Você entendeu, gente? O sacerdote fazia o quê? Trabalhar para Deus. Ele trabalhava todo dia. Mas era proibido trabalhar, Márcio. Pois é. Mas era para quem que ele trabalhava? Para Deus. E os demais povos, trabalhar para quem? Para eles. Para eles mesmos. Você está entendendo? Essa começa é a verdade. aí, né? Hã? Já começa aí. Começa aí. Vou pensar. Agora, lê para mim, Pedro, pastor Márcio. 2 Pedro 2,9, né? Lê para mim, Pedro, o que fala, o que nós somos hoje em Cristo, o que Jesus fez da gente, do ser humano. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos o quê? Sacerdotes. Sacerdote. Gente, povo exclusivo de Deus. Você pensou nisso? Para quem que se deve viver? Eu acho que 1 Coríntios 5, alguma coisa, né? Você lembra? 17, vê lá. Cristo morreu para que você viva para quem? Não mais para si mesmo. Mas não mais para si que mesmo. Ele morreu, ele ressuscitou. Mas viva para Ele. Para que Cristo morreu por você mesmo? Viver para Ele. Para você viver. Para quem? Para Jesus. Você é sacerdote de quem? De Deus. Pode ler aí. Acha aí. Então, presta muita atenção. Jesus Cristo morreu para você, para que você não viva mais para si mesmo. Mas você viva para quem? Para Deus. Para Ele. Não para aí. Então, o meu trabalho, a minha escola, o que eu faço todo dia, qual que é a diferença do sacerdote? Tudo que ele tem, ele dá para quem? Para Deus. Para Deus. Tudo que ele faz é para Deus. Então, o meu trabalho, ao sábado aí, eu tenho que entregar para Cristo, porque senão é pecado. Eu entrego toda a minha empresa para Jesus Cristo. Não é para entregar para a igreja, gente, é para Jesus. Amém? Vai que se confunde aí. Chega amanhã, pastor, estou dando minha empresa para você. Aí até fundar bucha. Vai bucha, né? Não, às vezes não, é empresa de sucesso, né? O cara vai lá entregar. E eu não estou dizendo para você dar a empresa para Deus, estou falando para você entregar para Deus, você e Deus. O negócio é você e Deus.
Você entrega para Ele, você chega para Deus, fala, Deus, eu entrego minha empresa, eu entrego, Senhor Deus, minha família, minha casa, eu entrego meu trabalho, eu entrego meu carro, eu entrego tudo para o Senhor, porque você é sacerdote de Deus. Quando você se converte, você se torna sacerdote de Deus, você deve viver para quem? Para Deus. 2 Coríntios 5,15. É E ele segunda, morreu né? por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só que tremendo. Aleluia. Você tem que viver para quem mesmo? Para Cristo. Agora, pera lá, é só no sábado? É todos os dias, gente. Agora, se eu me acho salvo porque eu guardo domingo, eu estou condenado. Se eu me acho salvo porque eu guardo sábado, eu estou condenado. Já estou condenado. Eu já estou. Eu me lembro que uma época, quando eu era missionário, eu saía no meio dos assentamentos. Tem 10 minutos ainda, né? Sim. Eu saí no meio dos assentamentos fazendo a obra. Eu me lembro que manifestar capeta em tanta gente. Eu descobri que o povo pentecostal é o povo mais estoicista que existe no mundo. Estoico. Eles fazem um ritual para cobrir seus pecados. Ou seja, usa o que é o estoicismo? O Velho Testamento. Usa a minha própria força para cumprir algo. Ou por medo ou por interesse. Isso é o estoicismo. O que é andar por fé? O que é graça? O que é o sábado? O que é viver o Novo Testamento? Eu acreditar em Cristo, que Ele vai me capacitar, que Ele me perdoa primeiramente, todo pecado, 70 vezes 7 eu disse precisar. E o amor de Deus, eu tenho que acreditar que Ele me perdoa sempre. E acreditar que Ele me liberta do pecado, que Ele me dá vitória sobre o pecado. Acreditar, eu tenho que confiar nele. Lá você lê 20, 30 vezes, 50 vezes, 80 vezes Romanos 6, para você entender um pouco sobre libertação de pecado. Então, e ele pode, eu considero morto para o pecado, lá diz bem claro, né? Imaginar que você até está morto para o pecado. Aceite isso. Aí o pecado vai cair por terra da sua vida. Enquanto você não aceitar, e isso é confiança em Deus. Amém. Então, é incrível o ser humano. O estoicista não. Ele paga, ele faz um ritual. Eu vou ler a Bíblia de maneira estoica, pela lei do Velho Testamento. Novo Testamento eu vou ler pela lei do Velho Testamento. Eu li 10 capítulos hoje. Eu me acho que eu paguei o meu pecado ou espiritual melhor que qualquer outra pessoa, porque eu li 10 vezes o capítulo. Isso é estoicismo. Eu fiz uma leitura. Eu acho que eu estou comprando a bênção de Deus. Isso é estoicismo. Uma das artes. Isso é obra do Velho Testamento, mesma coisa. É o ritual. Agora, ó a fé. Eu vou ler a Bíblia. Quando eu pego ela, eu já creio que aqui é a palavra de Deus. Eu creio que é o evangelho poderoso. Então, eu já pego ele, quando é que nem aqueles filmes de Harry Potter da vida lá, O Senhor dos Anéis. Há um poder aqui tremendo. Eu já pego a Bíblia, já crendo, e o negócio já está pegando fogo. Está entendendo? Já começa a pegar fogo aqui, o ambiente começa a mudar. A atmosfera muda, porque eu creio que é a palavra de Deus é séria, é tremenda, é poderosa, é viva. Eu creio que Deus vai falar comigo. Eu não vou tentar ver se Deus vai falar, porque eu uso fé. O Espírito Santo me ensinou, eu tenho que usar fé. Eu creio que aqui é mais importante que a comida, que o alimento. É mais importante que todo mundo que está escrito aqui. Eu acredito, é mais importante do que o bolo, do pão, a carne, o churrasco. É muito mais gostoso que qualquer tipo de pecado, que qualquer coisa do mundo, qualquer doce. A palavra de Deus. Gente, é assim que tem que ser. Se não é isso na sua vida, você é um crente doente. Se é crente. Se você é crente, você é um crente doente. Está entendendo? Então, quando eu abro a Bíblia dessa forma, está entendendo? Aí Deus fala comigo. Eu creio por fé. Aí voltando, então, eu via muito crente de igreja que guardava o sábado. Aí todo mundo já pensando de mentira. Gente, a igreja que guarda o sábado tem um monte. Não vai condenar a igreja do sétimo dia, tá? Colocar na cabeça aí. Tem da promessa, tem um monte de igreja. E eu lembro que eu entrava nas casas de quem guardava o sábado e orava e manifestava demônio. Eu não entendi na época. E eu entrava na casa dos pentecostais que não guardava domingo e manifestava demônio, não por causa do dia tal em si. Mas aí eu fui pesquisar na época, pesquisei e descobri. Manifestar capeta mesmo, né? Demônio feio. Só de eu entrar na frente deles, pastor Márcio, só de chegar perto, manifestar demônio. Aí o pessoal até me perseguiu depois, os crentes na época, a Assembleia de Deus me perseguiu muito na época,
da região, aquela Assembleia de Deus, dizendo que eu tinha o capeta, porque eu orava, eu passava perto deles e manifestava demônio. Ué, se eu tivesse demônio, o Deus dele é muito fraco, né? Pois é. Ô, louco, já pensou? Como é que é? Se você tem Deus e eu tenho o capeta, quem que vai cair por terra? Quem tem o demônio, né? Quem tem o demônio. É a matemática do céu, é a lógica. E aí, nos caras que guardavam o sábado, manifestavam demais capeta. Aí eu descobri por quê. Aí eu pesquisei a vida deles, eu sou um cientista cristão. E eu corri atrás, pesquisei. Eles viam o sábado como salvação, se achavam melhor que os outros porque guardavam o sábado. Aí, gente, aí é condenação. Por isso que tinha capeta. E os pentecostais, não era por causa do dia em si, eles achavam porque usavam roupas, gravata, roupa, cabelo comprido, achavam superior. E até os demônios falavam, eu estou aqui porque ela se acha santa, por causa do cabelo ou coisa parecida. Tá entendendo? Incrível. As irmãs lá, 30 anos de crente, cabelo comprido, mas fechando capeta, assembleana, né? Não estou condenando a Assembleia de Deus, falando, é um sistema, é uma igreja chamada Assembleia de Deus, um grupo de Assembleia de Deus, que realmente seguia essa ideologia. Realmente tinha até uma foto, você chegar na igreja deles, tinha uma foto gigante do pastor fundador deles. Chega a ser idolatria aquilo, mano. Uma foto gigante, tamanho do fundo da igreja. Tá entendendo? Em homenagem ao fundador. Que isso, pô? Idolatria no último. Tá entendendo? Então, estava explicado em muitos aspectos. E o cabelo, interessante, essas irmãs, eu conversava com elas, o que elas não tinham, o que elas tinham de comprido, o cabelo era comprido, a língua era igual. Rapaz, a língua era igual. Que gostar de fofoca, falar mal, julgar, condenar. Gente, isso traz manifestação demoníaca. Eu me lembro que eu fui na igreja metodista wesleyana pregar uma vez, já estamos indo para o final aqui, sim, e manifestou o demônio na pastora da igreja. Eita, Jesus. E aí, na hora o Espírito Santo me mostrou por quê. Mas eu falei, foi interessante, gente. Eu orei por algumas pessoas, Deus operou, aí veio a pastora, eu não queria, porque eu sei que ia acontecer alguma coisa. Eu falei, não pede oração. Esse dia eu fui pegar numa Assembleia de Deus, esses dias, um monte de gente que veio pedir oração. Eu corri. Porque você não sabe, quando eu oro para um crente manifesta demônio, que dor de cabeça eu tenho depois. Porque a irmã tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, o pastor fica confuso, e o pastor sempre acaba cedendo para o orgulho e fala, esse pastor é teu capeta. Aí eu corro, gente, de orar pelos outros, mas eu corro, hein? Mas eu corro longe. Mas tudo bem, Deus me deu o dom, a autoridade, eu uso. Mas eu corro, eu falho nisso, tenho esse pecado. Eu lembro que essa pastora pediu oração, e com um casal ainda. Aí eu falei, não, casal, ela e o pastor. Eu orei e manifestou demônio. E veio a unção profética sobre porque expulsei o demônio, e ela chorando, decepcionada porque manifestou demônio. Os crentes não lêem Bíblia, pastor Márcio. É espírito de vida. É tremenda. Ela manifestou demônio porque ela era bocuda com o pastor. Porque ela era a autoridade da casa. Só isso. E a minha Bíblia fala que quem faz isso, blasfema, está blasfemando contra a palavra de Deus. Mulher que é bocuda com o marido. A minha Bíblia fala. Você procura, vai ler tudinho. Sem vergonha. É triste isso, cara. Mas é sério. Agora, você, marido, não fica se achando, não. A tua vida profissional, financeira, familiar. Entre no sábado, cara. Entra no sábado. Cristo arrombou aquela porta, mano. Pagou preço para arrombar ela, para você ter comunhão com Deus, para viver o sábado. Vou dizer uma coisa para você, maridão. Quando você é estúpido com a tua esposa, quando você não se importa com a vida sexual dela, quando você não se importa com a vida dela, quando você não liga para ela, no aspecto sexual, financeiro, você não compra nenhuma calcinha para ela, quando você não honra ela, Deus não atende a sua oração. Esses dois versículos, eu quero que vocês, eu sei certo onde está,
Eu nem vou citar. Não. Eu quero que você descubra. Vai ficar de tarefa na próxima sábado, na próxima quarta mensagem. Não é comigo, pastor Márcio. Talvez não estarei aqui. O pastor Márcio vai cobrar de vocês, cobra deles. Amém. E eu quero que vocês mandem no WhatsApp o versículo. Um que fala quem a mulher que desonra o marido blasfema contra a palavra de Deus. Ou algo parecido. Talvez a tua versão seja meio diferente. E a mulher, o marido que não honra a esposa, Deus não atende às suas orações. É finança, é tudo que é uma desgraça. Simplesmente porque não está atendendo, não está honrando a esposa. Não está cuidando da esposa. Então, 2 aspectos importantíssimos que acabam com a vida espiritual do casal e traz capeta para morar na tua vida. Esses 2. Só que ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Somente quem vive isso, esse mundo espiritual que vê isso. Amém? Amém. Um abraço para vocês. Desculpa, eu fiz um resumo muito rápido sobre o sábado, né, que é muito comprido, muito complexo. Mas qualquer dúvida, vai tirando aí. Amém? Vai tirando a dúvida aí. E você que foi contra, prova para mim ao contrário. De boa, eu aceito. Só mandar no WhatsApp aí. Um abraço, Deus abençoe vocês. A palavra está com o pastor Márcio. Amém. Que bênção, hein, gente? Deus abençoe a todos. Amém? E se você já sabe o versículo aí, pode mandar aí no WhatsApp, né? Ou no próximo programa a gente vai pedir. Pode orar encerrando Amém? aí. E também mandar um abraço para todos do Maná Diário, que a gente coloca no Maná Diário também essa mensagem. Maná Diário, né? aí, ó. Deus abençoe. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento. E a tua obra que foi realizada nesse dia, nesse momento, sobre cada alma, cada vida, cada história, cada família, meu Deus. Aperfeiçoa em nós o entendimento dessa revelação tão tremenda, tão profunda, que é o sábado, que é a comunhão pessoal com o Senhor. Aperfeiçoa em cada coração, pois isso vai trazer resposta a muitas questões em nossas vidas. E nós te agradecemos por mais esse dia, te damos a honra e a glória em nome de Jesus. Cristo morreu para ter comunhão com você. Amém.